Então, seja bem-vindo, Salomé. Eu já falei até que você é meu conterrâneo, mas conte um pouquinho para a gente aí da sua história e da sua origem, né? Até assim, de onde que você atuava no direito ou outra área que você atuava, que função você exercia, e aí, de repente, você decidiu mudar para o direito tributário, ingressar no direito tributário, teve uma série de obstáculos no caminho, né? E superou e está seguindo adiante. Vamos começar contando um pouquinho dessa história aqui para a gente. Muito obrigado, professora Fabiana. Eu quero já antecipadamente lhe agradecer muito por esta oportunidade. E venho de uma família que me mudou da área rural para a área urbana. Meu pai, minha mãe e mais 10 crianças, 12 pessoas, uma dúzia. E a minha mãe estudou até a 4ª série primária e ela decidiu sair do campo com resistência do meu pai, que não queria, porque ele achava que no campo, lá na década de 70, um pouquinho antes, a vida poderia ser favorável, mas a minha mãe, com a instrução que ela tinha, ela disse, não, eu tenho que levar os meninos para estudar. No começo, quando eles saíram, éramos eu e a minha irmã, éramos 2, mas já com idade de ingressar na escola. E eu tinha 7 anos e a minha irmã 5. E viemos para que pudéssemos estudar. E começamos a nossa vida num barraco na cidade, emprestado, mas minha mãe e meu pai guerrearam forte. E hoje, graças a Deus, os 10 filhos conseguiram ingressar numa faculdade, né, com exceção do meu irmão, que sofreu um acidente aí em 2018 e faleceu com 40 anos de idade. Foi ele que me incentivou a sair de uma carreira na área de engenharia de telecomunicações, já com 21 anos, e eu já não aguentava mais, porque... E o que você fazia nesse ponto, Salomé? Você desenvolvia o quê? Que você tinha um cargo, então, numa empresa de telecom, é isso? Isso. Trabalhou lá 21 anos. 21 anos, isso. Toda a fase... Não era cargo jurídico, não tinha a ver com direito. Nada. Era na área de engenharia, de desenvolvimento técnico, né? Inclusive, hoje, no estado de Mato Grosso, para todos estarem aí tendo essa facilidade da internet, eu e mais 2 colegas atuamos. A professora conhece o estado de Mato Grosso, é praticamente maior do que alguns países da Europa, e desde a região do Araguaia até Colniza, nós viajamos durante 13 anos, levando o serviço. Era antes um sistema bem precário, e hoje a gente pode participar, né, dessas facilidades que a internet leva, não precisar mais ir a banco, não se deslocar, até mesmo na área jurídica. Hoje, eu vejo aqui no estado de Mato Grosso, o Tribunal de Justiça consegue fazer as audiências com praticamente todas as cidades do estado de Mato Grosso. Eu deixei essa carreira da área técnica, comecei a estudar direito com 53 anos. Com 53 anos entrou na faculdade do direito. Isso. E vim, né? Não foi uma aventura, foi uma escolha mesmo. Eu já estava muito cansado, esgotado, não tinha mais aquele desejo de antes, e o meu irmão me incentivando, ele disse, larga disso, para de viajar, você já está há muito tempo, venha para a área jurídica. E até a intenção éramos trabalhar junto no escritório dele, que ele já estava há 10 anos, já estava consolidado na carreira jurídica, e eu tomei essa decisão. Falei, eu vou estudar e vamos trabalhar juntos. Mas ocorreu que, na hora de me juntar a ele, aos 57 anos, 2017, eu terminei os estudos, comecei a estudar para fazer o exame da ordem, e no momento que eu estava para
fazer o exame da ordem, ocorreu um acidente com ele e ele faleceu no acidente. Nossa, bem na hora que você estava saindo da faculdade, né? Aquela insegurança de quem está começando, ia contar com o apoio do seu irmão, que já tinha um escritório, e teve essa fatalidade que é pessoal, né? Que é emocional, abala muito a estrutura, e ainda acaba te afetando profissionalmente também nesse início, né? E foi, assim, um duplo baque, porque a colega que me incentivou a vir para estudar, porque ela falou, olha, você vai fazer a faculdade, e nós éramos mais ou menos contemporâneos, ela formou um ano antes de mim, mas ela era estagiária no escritório do meu irmão. Ela disse, você não vai fazer direito penal, você não vai fazer direito civil, você não vai fazer direito de trabalho, você vai fazer direito tributário. E nós estávamos tratando... E por que tributário? Por que ela te recomendou, te sugeriu tributário, você sabe? Porque ela na faculdade, ela já havia decidido, né, que ela ia atuar em direito tributário, até meu irmão queria que ela fizesse para a área trabalhista, mas ela decidiu, não, eu vou fazer direito tributário, que ela veio da cidade de Juara, a família dela ainda mora em Juara. E ela me incentivou muito, ela falou, você vai fazer um cursinho com um determinado professor, e ele é muito bom em direito tributário. E foi ali que eu conheci, porque na faculdade eu não tive direito tributário. Essa é uma dificuldade muito grande. Na faculdade, o direito tributário, ele é bem superficial, né? Mais os conceitos mesmo. Da própria OAB acaba sendo um estudo muitas vezes raso, né? Quem dirá para a advocacia tributária, né? Mesmo aqueles que estudam, até faz o cursinho para o exame de ordem na área tributária, né? Faz a segunda fase no tributário, mas você deve ter percebido que depois, na vida como ela na vida real, é um pouquinho diferente do que o próprio estudo para fazer uma segunda fase, né? Por mais que você saiba identificar as peças para a segunda fase, na vida real é um pouquinho mais complicado, né? Sim. Aí foi assim, ela falou, você faz e vamos atuar juntos, que a intenção dela era voltar para a cidade do interior, de onde ela veio, eu ficar aqui na capital, Cuiabá. E quando foi no mês de março de 2018, ela bem jovem, 24 anos, também num acidente de percurso, ela era bem esportiva, praticava todos os tipos de esportes, e numa corrida de rua ela teve alguma coisa, e foi fatal. E aí, mês de março e junho de 2018 foram um golpe duro. Dois golpes de uma vez, né? De uma vez. Em outubro de 2017, já tinha me demitido da empresa onde estava, né, que o meu foco era só estudar para passar no exame da ordem e seguir a carreira em sociedade com essas pessoas. E eu já estava sem emprego em 2018, com essa eu fiquei meio sem chão, né? Meio que deu uma quebrada no meu esqueleto. Mas olhei em minha volta, fiquei alguns dias imaginando o que fazer da vida e tomei a decisão. Falei, agora sou eu e tem que ser eu. E tem que ir embora. Quando foi mês de setembro, 11 de setembro de 2018, eu fui aprovado no exame da ordem, segunda fase, direito tributário, e comecei. Falei, agora eu vou me formar mesmo em direito tributário, é o que eu quero. Em dezembro, eu peguei a minha certidão da OAB, em janeiro eu tomei a decisão. Falei, eu vou procurar fazer alguma coisa na área jurídica, agora eu tenho que seguir o meu caminho, não tem caminho de volta. O passado ficou, que eu estou aqui vivo e tenho que seguir a vida. E foi assim, professora Fabiana, que tomei a decisão, comecei a atuar forte em direito do consumidor para me manter,
E graças a Deus, deu resultado, mantendo eu trabalho em home office desde o início, né? Agora, com a pandemia, desde isso o só início, então, em home office. Olha só, um outro desde o exemplo que eu início. tenho comentado, que hoje em dia, né, antigamente se precisava, se preocupava muito com essa despesa em montar um escritório para poder ser visto, para poder ser reconhecido, para poder atender os clientes, só que aí você acaba criando uma despesa que no começo não tem condições de se manter. Eu falo, hoje, com a situação que nós vivemos, está todo mundo em home office, é uma oportunidade grande para você começar sua advocacia online. Mas você está me mostrando que desde antes, né? Então, em 2019, sempre você já trabalhou nessa sistemática de home office, né? Home office, e aí, mas é econômico, né, professor? Porque, tipo assim, ainda mais agora, eu vi muitos colegas, agora, nesse período da pandemia, têm que fechar as portas do escritório e vir para o home office. Não que eu esteja de aluguel, né? Isso, e muitas outras situações, né? O deslocamento da casa para o escritório, do escritório para casa, e evita até acidentes de trajetos. E, assim, eu recomendo. Para mim, está dando super certo. Super certo. E aí é aquela ideia também, né? Você tem um foco, que é aquilo que você deseja, que é, por exemplo, o direito tributário, né? E que é aquilo que eu falo que é a especialização necessária, né? Sim. Você realmente focar, ter uma meta de onde é que você quer ser reconhecido, firmar o seu nome, angariar e buscar o cliente, porque se você atirar para todos os lados... não dá certo. Não dá certo. Você o direito é muito amplo, né, professor? Claro, você vai recusar. Eu falei, inclusive, ontem no podcast Pensar Tributário. Não significa que vai aparecer um cliente de outra origem, de direito do consumidor, de direito do trabalho, previdenciário, e você vai recusar. Porque todo mundo tem suas contas para pagar, cliente é cliente, e até porque você atendendo bem, ele vai te recomendar para outros. Mas você tem que escolher uma área para você focar como direcionar, né, os seus estudos. Eu vejo que você tem feito vários cursos na área tributária, inclusive é meu aluno, né, do Você Tributarista, e que segue essa orientação, porque uma das coisas que eu tenho falado mostre que você é autoridade. Hoje, o meio digital está muito forte. Então, quando você procura alguém, né, você vai procurar, você vai ter um contato com algum potencial cliente. E aí a outra questão, o potencial cliente pode ser desde pessoa jurídica, desde empresas, como pessoas físicas também. Às vezes a gente esquece, né? Fala assim, eu vou focar nas pessoas jurídicas, como é que eu chego numa empresa? Né? Mas não podemos nos esquecer de que as pessoas físicas são clientes também, né? São clientes de imposto sobre a renda. Aí no Mato Grosso nós temos muitas pessoas físicas que são produtores rurais, mas que continuam com pessoa física, então tem todo um patrimônio que compra, que vende, tem ITBI em relação a isso, tem ganho de capital do imposto sobre a renda, né? Tem a hipótese de TCMD, tem o planejamento sucessório, então pessoa física que às vezes fica renegada a um segundo plano, mas é alguém para nós focarmos também esse nosso direcionamento, né? Daqui a pouquinho, para quem está começando também, nós temos o quê? Declaração de imposto sobre a renda. Isso. Eu sei que muita gente entrega a declaração para o contador fazer, mas em vez de contador, você pode criar essa conscientização de que o advogado pode fazer. Né? Pelo contrário, o advogado tem mais até condições técnicas de identificar o que é uma renda tributável, o que é uma renda isenta, o que é uma renda com tributação definitiva ou exclusiva na fonte, o que vai para o ganho de capital, né? Perfeitamente. Então, assim, e é uma porta de entrada também, tanto em termos de uma rentabilidade, como de se apresentar como um
tributarista. Então, tem o nicho da pessoa física e tem o nicho da pessoa jurídica também, né? Que Sim. pode ser desde pequenas empresas, né? Empresa que está no seu bairro, um restaurante, um barzinho, um mini mercado, uma farmácia, ou empresa de maior porte. É aquilo que eu falo que é uma bola de neve, né? Uma bola de neve no bom sentido. Você começa, às vezes, com um pequeno e isso vai se tornando uma referência, uma experiência para você ir atuando em outros. E quando, como eu estava falando, comecei a falar tudo isso até porque eu estava falando do marketing, né? Sim. Que é o marketing, e hoje o marketing digital. Que muitas pessoas... E por que eu estou falando isso? Porque se você vai falar com uma pessoa que, às vezes, algum familiar se apresente como tributarista para os familiares, para os amigos, porque sempre tem alguém com problema, como eu disse, de ITCMD. As pessoas não sabem, mas os estados cobram ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes, é maior que o devido. Cobram com base numa avaliação que eles fazem, quando o valor devido correto seria com base no valor venal, que a maioria das vezes é o valor do IPTU, e que é muito inferior, né? Então, olha aí uma oportunidade. Então, se às vezes você vai ser recomendado para alguém, ele vai querer saber quem você é. E uma forma é buscando no Google, e aí eu falo, tenha um LinkedIn atualizado, você coloque como um tributarista ali no seu LinkedIn, e também nas redes sociais como o Instagram. E muitas pessoas falam assim, mas eu não sei mexer com o Instagram, não sei fazer o post, né? O que eu coloco? Olha só, o Salomé, para não dizer que... Então, isso muitas pessoas, jovens, Salomé, da era da tecnologia. E eu falo isso porque você, que é um exemplo, né, que tem mais de 50 anos, né? Ou seja, não nasceu na era tecnológica. Eu não estou falando que você é velho, não. Não, sem problemas. Não somos, eu não sou e você não é da era da tecnologia. Nós não nascemos com celular na mão. Nós não só nascemos com tablet na mão. Né? Eu sofri para começar a aprender a lidar com Canva, né? Para fazer uns postzinhos. E eu vejo que você faz, né? Você faz os posts de referências, de temas de direito tributário, daquilo que você está desempenhando, você mostra que você está estudando. Então, até perguntando o seu perfil nas redes, é ADV... @ADV_ Salomé _Barros. Isso, @_ Salomé, ADV, né? @ADV_ Salomé _Barros. Então, é uma referência. Até a Amanda, que está aqui está postando alguns comentários, ela faz também muitas observações sobre isso, né? Sobre a importância do marketing digital, sobre a importância de você criar uma referência, porque tudo começa dali, né? De grão em grão, de passinho em passinho, e aí a gente vai crescendo, vai com as dificuldades, todo mundo tem, né? Mas a gente vai sempre tem. E a cada passo é uma vitória, né? Certo, exatamente. Eu vi alguém perguntando aqui como eu fiz para ser visto o meu trabalho. É isso, é o que a professora Fabiana explicou. Eu procurei, assim como a doutora, procurei muitas pessoas. Como que faz primeiramente, eu pegava aquela modelo que copia e cola 3 fotos, 4 fotos, mas eu achava muito ruim. Perguntar para as pessoas, como que faz? Para a gente fazer esses modelos. E foi procurar até um primo meu, ele falou, olha, procura na internet, tem modelo para você fazer, e só isso, entende? Eu fui procurar, encontrei o Canva e fui estudando dias, como fazer, não está perfeito ainda, mas foi assim, o meu marketing, através das redes sociais, eu tenho LinkedIn, tenho Facebook, tenho Instagram, e uma coisa que tem me ajudado muito também, professora Fabiana, no início, lá já em 2019,
eu encarei fazer parte de 3 comissões na OAB Mato Grosso. Eu faço parte da Comissão de Estudos de Direito Tributário, inclusive tem várias pessoas que foram suas alunas no IBET, e a professora Daniele Fukui é presidente aqui da Comissão de Direito Tributário, e ela tem me ajudado muito, me dado muita força. Faço parte da Comissão de Direito do Consumidor e da Comissão da Jovem Advocacia. E essas comissões ajudam muito, porque são parceiros, todas as dúvidas, a gente vai se ajudando. Eu sou o tipo de pessoa que, não somente agora na área jurídica, mas desde lá de quando eu era aluno, que ia fazer trabalho, aquela coisa de eu era o chefe do trabalho, né? Então, os professores e as professoras pediam para a gente desenvolver determinado tema. E nem todos participaram. Então, a gente tinha que reunir dia de sábado, domingo, para estudar o tema e desenvolver o trabalho. E o que acontecia? Eu estudava, pegava os livros, estudava, desenvolvia o trabalho. Coloca meu nome aí. Eu colocava lá o nome de 5, 6 pessoas. E isso me ajudou muito. E isso está dentro de mim. E a gente se autoajuda porque eu desenvolvo minhas peças. Eu pego alguma peça assim para me servir como esqueleto, não faço copia e cola, porque o copia e cola, para mim, é muito ruim, porque ainda que, tipo, no direito ao consumidor, pode ser 10 clientes com o mesmo tipo de reclamação contra determinado fornecedor, mas cada fato ele diverge do outro, entende? Então, eu faço minhas próprias peças, desenvolvo, tenho alguns poucos livros, onde eu coloco 4, 5 e vou desenvolvendo. E é assim que eu estou indo na minha carreira jurídica. E para o direito tributário, fiz um curso de pós-graduação via online, e também terminei um curso de pós-graduação em Direito do Processo Civil aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, onde a professora estudou, e foi muito show, me ajudou muito também. E assim, porque o direito muda de manhã uma coisa, no final da tarde os tribunais já mudaram o entendimento. Né? É um exemplo que a gente mantém sempre atualizado, né? Ou seja, fez curso de pós-graduação de tributário, de processo civil, né? Faz ali o meu curso Você Tributarista, Sim. Que é bem voltado para a prática, e tem consciência de 2 coisas muito importantes. Uma delas, né? Que até comentaram aqui, feito é melhor do que não feito. Então, aos poucos, seja no marketing digital, seja para começar na advocacia tributária, nunca se deixar, mas não vai ficar perfeito. Não, mete a cara e vai. Mas vai aprendendo que é aquilo que você está fazendo, né? Então, assim, Sim. Muitos, às vezes, se limitam a pensar, temos uma tese, a tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Tem um modelo, e aí pega aquele modelo e simplesmente acha que o fato de ter o modelo da peça vai resolver a vida dele. E eu falo, não vai. Por quê? Exatamente. Como você mesmo mencionou, cada empresa tem a sua particularidade. Tem uma empresa que vai ter crédito para compensar, tem outra que não vai ter para compensar. Então, para uma vai servir um mandado de segurança, para uma outra não vai ser mandado de segurança. Vai ter que ser uma ordinária, com uma repetição de débito. Aí, de repente, você se depara com uma empresa que presta serviço. Opa, para ela não é exclusão do ICMS da base de cálculo, mas tem outra parecida, que é do ISS da base de cálculo, né? Então, esse raciocínio para você poder entender, e até para você poder fazer a prospecção, né? Para que empresa que eu tenho um modelo, tá bom, mas para que tipo de empresa ou pessoa física, se for o caso, que eu vou conversar, que eu vou poder mostrar isso daí. Fora que o cliente não vai te contratar simplesmente porque você fala assim, oi, eu tenho um modelo aqui. Você vai ter que mostrar para ele, você vai ter que apresentar, vai ter que falar por que aquela tese é boa, né? Ou porque você é a pessoa mais apropriada para fazer a defesa
num processo administrativo, por que é o ideal ele fazer com você e não com um contador, né? Dentro também de uma execução fiscal, saber que medida tomar, qual o caminho melhor. Então, os modelinhos servem como, às vezes, um norte inicial, até para dar essa segurança de quem está começando. O esqueleto, né, professora? Depois monta todos os membros. Mas você tem que ter consciência daquilo que você está fazendo, seja para poder apresentar isso, conversar com o cliente e passar aquilo que vai fazer realmente o diferencial, que é te tornar como autoridade, passar segurança, né? Certamente. Porque, certamente. Às vezes, outra coisa no início da advocacia, você vai conversar com o potencial cliente e não vai fechar um contrato. Mas não é para desanimar em relação a isso, não. Por quê? Porque aquele cliente já sabe que você é um tributarista. Você já conheceu. E aí você mantém uma boa relação. Outro erro muito comum do início da advocacia é quando você, depois de um primeiro contato com o cliente, talvez sem fechar um contrato, você simplesmente ignorar e abandonar. Né? Como se ficasse até de mal. Exatamente. A ideia é, mantenha boas relações, né? Até se criar o hábito de fazer memorando, como se fosse newsletter, saiu uma notícia, né? Além de criar os posts, que é o que você já faz, né? Criar um banco de e-mails dessas pessoas com quem você teve contato e sempre mandar as novidades para eles. Né? Exatamente, então, exatamente. Por quê? Porque você está mantendo contato, seja porque aí aquela notícia pode interessar para ele, como uma tese, como uma defesa, seja porque ele sabe que você está por dentro do assunto, seja até um outro elemento muito importante, que é a reciprocidade. Se você toda hora está encaminhando para ele uma novidade, uma notícia, um comunicado ali de portas abertas, quando ele realmente tiver um problema, de quem que ele vai lembrar? Né? Exatamente. Quem não é visto, não é lembrado. Isso. Você está ali diariamente. Quem que vai lembrar? Isso. De você. Então, aconteceu... tijolinho por tijolinho que a gente vai construindo, né? Aconteceu um caso desse, nesse sentido comigo, professora. O cliente me procurou e dei o preço. Achou muito caro. Uma execução fiscal. E foi e procurou uma outra pessoa que pensa que não seja da área tributária. E se equivocou e fez o embargo de forma errada. O que aconteceu? Penhoraram bens, carros, veículos, motos, imóveis, veio desesperado. E agora, o que eu faço? Bom, você tem que ver... tem que ser com seu advogado. Voltou para mim. Eu tive que... Aí eu cobrei, já não mais aquele preço que eu tinha estipulado antes. Cobrei acima, porque vai dar mais trabalho. Né? E é uma dívida milionária. Então, esse é o risco que, quando, igual a professora comentou, a gente não vai ficar de mal com o cliente. Ele tem o direito de escolher. Nós somos mais de 1 milhão de advogados aqui no Brasil, e o cliente vai buscar aquilo que, se der certo, para ele, daquele que cobrou mais barato, tudo bem. Se não der certo, ele vai voltar. E quero aproveitar, a professora Fabiana, pedir sua licença. Tem aqui, eu vi uma mensagem do professor João Nilson Anelli, ele foi um professor meu aqui na graduação, e eu sempre fui parceiro dos meus professores. E terminava a aula, eu ficava no pátio da faculdade conversando, tirando dúvidas, e o professor João Nilson, certa vez, eu me lembro muito bem, ele falou: Salomé, você tem condições de escrever um livro, só que eu nunca me atrevi a começar a rascunhar. Eu tenho vontade, mas quero, juntamente com a professora, mandar um abraço para o professor João Nilson Nery, que está aqui na live com a gente. Que legal! Um abraço, professor João Nilson. Prazer, hein? De repente, um dia a gente até faz um bate-papo na live também. Sempre, nessas 2 semanas, a gente está fazendo essa maratona aqui, mas vamos combinar. É muito bom sempre tocar essas experiências, inclusive com pessoas de todo o Brasil, né? E esse exemplo que você mencionou, ele é, acho que assim, fantástico, porque
Sem dúvida. Para todo mundo, né? Que é isso. Muitas vezes fica desanimado porque o cliente não fechou e porque foi para outro com preço mais baixo. E às vezes não é nem tributarista. E às vezes quer disputar no preço. Então, já pensou se numa situação como essa, né? Vamos dizer, você comprou valor X. Aí ele vai para outro que nem é tributarista, que nem tem conhecimento, não tem esses estudos todos, não tem esse apoio, essa troca de experiência, que é outra coisa importante, essa rede de networking. Seja na comissão da OAB, seja conosco aqui, comigo, seja com seus amigos do nosso grupo lá do Você Tributarista, né? Até a Suzy está falando. Quando tiver dúvida, manda um direct, vamos trocar mensagem. Tem muita interação lá no nosso grupo do Telegram, todo mundo serve de suporte para isso, né? É um grupo excelente, recomendado o grupo do Telegram. Até para dúvidas pontuais, né? Como é que eu faço ataque? Como é que eu faço, né, dúvidas ali de todas as naturezas, né? Então, assim, não ter medo de ter essa troca e nos dois lados, seja para pedir ajuda, seja para dar ajuda, porque essa reciprocidade é tanto com o cliente como com nossos colegas. Sim. Hoje, né, nós não podemos mais pensar como antigamente, de que o outro tributarista é seu concorrente. De forma alguma. De forma Porque alguma. nós somos parceiros, nós podemos fazer as trocas de experiência e parceria até mesmo em cliente. Sim. Né? Porque Sim. às vezes você acaba se especializando, ou seja, tendo um maior conhecimento, por exemplo, você atua já em execução fiscal, tem conhecimento de execução fiscal, e de repente a gente tem um colega que é também tributarista, mas que atua muito mais na parte de consultoria, que está iniciando. E aí pode fazer parceria, né? Vamos tocar juntos, vamos, e assim a gente cresce. Principalmente nesse mundo online, que você pode ter clientes e advogados em parceria em todo o Brasil. Né? Outro dia eu estava, inclusive, lendo algumas coisas, né? Tem um escritório aqui no Brasil que ele é um escritório online e ele escala, ou seja, amplia, aumenta a advocacia dele com parceiros. Exatamente. E ele tem 5 mil parceiros. 5 mil parceiros ele tem. Ou seja, praticamente um em cada município do nosso Brasil. Sim. Né? Então, é assim que também é um outro mecanismo para ir crescendo. Então, os advogados são nossos parceiros, né, para fazer esse crescimento, né? E o próprio cliente, vamos dizer assim, nesse caso que você estava mencionando, ele foi para outro que fez por um preço mais baixo, fez por, vamos dizer, metade do que você estava cobrando. Já pensou se você fala assim, volta aqui que eu cubro a oferta dele. Você ia se desgastar, porque tocar execução fiscal não é fácil, dá muito trabalho, ia se desgastar, ia ficar insatisfeito, porque você ia morrer, né, de tanto trabalhar ali, por uma remuneração que depois você não está feliz, que não vale a pena. Sim. Então, é claro que você pode fazer contrapropostas e baixar o preço dos seus honorários, mas até um patamar que você... Que é viável, né, professor? Acho que é viável e que é justo. Porque senão não vale a pena. Não vale a pena. Você se encher de trabalho e depois não conseguir se sentir realizado e dar conta daquilo ali, né? E aí aconteceu isso daí, olha só que exemplo. Foi para outro que fez por muito menos, mas não tinha expertise. Acabou voltando para você ainda teve aí uma alavancagem no valor, porque falou, agora vai me dar mais trabalho para consertar. Muito mais. Isso é um erro muito comum de cliente, de às vezes não fecha logo na inicial, chega para a gente no escritório, às vezes ainda ele tem a oportunidade de estar aí no meio do caminho de dar para consertar, mas às vezes chega numa fase que já teve até acórdão do TRF ou do Tribunal de Justiça. Sim. Aí chega para você interpor recurso especial no STJ, recurso extraordinário no STF. Só que qual é o problema? Como não foi feito de um modo tão apropriado lá na primeira instância, no começo, né? Lá atrás, está pré-questionado. Como você vai interpor um recurso especial que precisa de requisitos específicos, né? De divergência, de pré-questionamento. É isso mesmo. Né, de uma referência anterior, e não foi. Então, é até importante que a gente vai, vamos dizer, doutrinando, ensinando o cliente, falando assim, olha, eu vou até pegar aqui o seu caso e tentar dar o meu melhor, mas
nós teríamos mais chances se lá no começo já tivesse sido levantado esse ou aquele argumento, esse ou aquele dispositivo constitucional legal. É né? isso. E aí ele vai vendo que o barato saiu caro. Caro, caro. Porque teve que pagar 2 vezes. Exatamente, Salomé. Eu vi até, Salomé, que aqui no formulário para participar, você colocou até aqui alguns questionamentos, né? Como, por exemplo, e aí eu queria até que saber direito esse questionamento. Dificuldades, talvez, em lidar com as empresas, né? Até de outros estados, em relação à parceria e comprometer a confiança do cliente. Seria isso uma dúvida que você colocou? O cliente está com receio de parcerias? Não sei, não entendi. A questão da parceria. Eu tenho parceiro já no direito tributário fora do estado de Mato Grosso. Que bom, olha só. O que acontece? Porque como eu sou bem novato ainda, eu tenho receio de, tipo assim, errar a peça, porque cada situação da empresa ou do cliente é diversa uma da outra. E como a teoria é bem diferente da prática, então o meu receio é isso. Vamos supor, um cliente do estado de Rondônia me procura. Doutor Salomé, eu tenho uma situação aqui, minha empresa foi autuada, quero ver isso, entende? E quando eu falo que eu não atuo sozinho, porque eu sou sincero, quando é uma situação mais complexa, que vejo que eu o que a gente faz com o cliente na área jurídica é a gente fazer o mais próximo de entregar o serviço 100% para ele, porque nós estamos sendo remunerados por ele e ele tem essa confiança. E eu já falo, olha, nessa situação eu não vou atuar sozinho, eu tenho um parceiro, o meu parceiro não é daqui do estado, não trabalhamos juntos no escritório, e aí a pessoa fica com certo receio. Será que vai dar certo? Né? Porque ele ter um parceiro fora porque em algum momento eu vou encontrar com esse cliente, porque eu vejo lá para frente, porque dívidas tributárias têm dívidas milionárias. Tem um cliente aqui que tem uma dívida de 43 milhões de reais. E esse cliente lá na frente não vai querer ficar conversando comigo só pela via virtual. Em algum momento a gente vai ter que encontrar, eu vou estar lá diante dele e ele, cadê seu parceiro? Entende, professora? Então, eu vejo lá na frente. Por isso, aqui, eu já falo para ele, olha, eu tenho um parceiro e provavelmente o meu parceiro é do Rio de Janeiro e naquela data que o cliente marcar um encontro, o meu parceiro não vai poder estar. E aí? Eu vou estar lá. E ele vai questionar, falar, cadê o seu parceiro? E só lá eu vou falar para ele que o meu parceiro não é... A gente não compartilha o mesmo espaço físico, ou ele não é daqui, porque nós não podemos também errar e agir com inverdade. É assim que eu trabalho. Então, essa é a questão de levar isso para o cliente e ele ficar desconfiado. Esse cara não sabe. Da competência, né? Em relação a isso, né? Eu acho que tudo são formas de colocar. Você está certíssimo, tem que ser muito aberto com o cliente, tem que ser transparente, né? Sincero da existência dessa parceria. Inclusive, não tem nenhum problema, né? Afinal das contas, você está no Mato Grosso e você tem um parceiro no Rio de Janeiro, né? Em que, em relação a esse parceiro no Rio de Janeiro, ele pode até participar, eventualmente, da reunião, até como está sugerindo aqui o Rogério, por uma videoconferência, ou seja, você encontra numa sala, né, se o cliente quer o presencial com você,
e de repente ele quer conhecer o seu parceiro também, até para ganhar confiança. Mas eu falo assim, professora, no caso, por exemplo, às vezes a situação, a dor do cliente é tão grande que ele vai querer conversar, ligar, ou lá no futuro, entendeu? Porque esses processos demoram muito, de 8, 10, 12, 15 anos, e em algum momento, provavelmente, ele não vai querer somente ficar conversando virtualmente, porque virtualmente é possível, né, fazer o link Mato Grosso, o cliente, por exemplo, no estado de Rondônia e Rio de Janeiro, é possível. Mas se um dia ele, olha, doutor Salomé, eu vou a Cuiabá para a gente conversar, porque um cliente com uma dívida dessa, ele não é também só ele deve ter outros sócios, entende? A minha questão é, quando o cliente vir querer fazer um encontro pessoal. E você sente que quando você fala que tem um parceiro um parceiro no Rio de Janeiro, né? Não é para falar fora do estado, no Rio de Janeiro é um grande centro, na verdade, né? São Paulo tem 2 grandes centros, por exemplo. Você sente que ele fica... ele fica receoso. A pessoa fica com... Esse, por exemplo, ficou com certo receio. Né? E qual seria o receio dele? Porque para a gente superar o obstáculo, para a gente poder, vamos dizer, mostrar para ele que não é daquele jeito, ele manifestou o motivo do receio dele? O cliente pergunta, mas quem vai tocar o processo? Você ou ele? E a gente responde, conjunto. Conjunto como? Quem vai tocar o processo? E aí começa, sabe? Então, no começo, ele, tipo assim, deve pensar, esse advogado não vai conseguir resolver o meu problema, não vai tirar a minha dor, entende? É nesse sentido. Essa dúvida do em conjunto, né? Eu acho que a gente pode até pensar em uma situação, até em alguns tipos de respostas que são verdadeiras. Por exemplo, eu trabalho num escritório, né? E que tem vários sócios. O escritório como um todo tem 29 sócios. Se for pensar em termos de advogados, né? Só de tributário lá no escritório tem mais de 30 advogados. Quando eu vou fechar com o cliente, ou quando um sócio vai fechar com o cliente, a relação do cliente é com aquele sócio, ou a relação do cliente é comigo. Então, ele tem o quê? A relação direta comigo, ele confia em mim. Então, ele fala, Fabiana, esse é o meu processo. E eu cuido do processo dele. Então, acho que você pode apresentar como você cuidando do processo dele. Você sabe o quê? Gerenciando o processo dele. Você é o head que a gente fala, né? Então, assim, ele tá confiando em mim. Se eu falar assim, eu vou cuidar em conjunto com a minha equipe, ele vai falar, tá, mas quem que vai cuidar? Com quem que vai tocar o processo? Então, eu não escondo que eu tenho uma equipe. Eu falo assim, eu tenho uma equipe, né? E são meus braços, porque eu sozinha não vou dar conta de tudo. Então, essa equipe que são meus braços e que fazem esse operacional, fazem esse auxílio, porque mas sou eu que respondo pelo seu processo. Então, quem toca o processo não significa quem vai fazer a petição. Quem toca o processo é porque o cliente quer saber quem vai ter a responsabilidade, quem responde pelo meu processo. Você pode até falar, olha, eu desenvolvo meus trabalhos em conjunto, em parceria, com um grande amigo que é praticamente meu sócio, não é uma sociedade, mas é praticamente meu sócio, no Rio de Janeiro, porque lá é um grande centro, assim a gente fica por dentro de todas as atualidades, de todas as novidades, etc. e tal. Mas sou eu que toco o seu processo. Eu respondo pelo seu processo, a responsabilidade é minha. Correto. Então, ele sabe que você tem um parceiro, mas quando a gente for para reunir, com que ele vai se reunir? Com você. Porque é você a confiança dele, é você que toca o processo dele. Então, aí, você tem as duas coisas, né? Então, assim, quando eu tenho um cliente, o cliente é meu. Ele quer falar com quem? Quando ele se desespera, quando ele tem uma penhora, quando ele tem uma liminar ou uma liminar cassada.
ele vem correndo para mim, porque eu sou o comprometimento e a relação de confiança. Ainda que depois eu fale assim, fulano, pesquisa aí para mim o que acontece agora. Pesquisa aí para mim que medida a gente vai tomar. Me ajuda aí, faz um esboço para mim de um recurso especial, que depois eu vou revisar e etc. Mas ele não precisa saber esses detalhezinhos. Ele sabe o quê? Que eu respondo para ele, é comigo que ele vai cobrar, é para mim que ele vai dar a satisfação, sou eu que vou dar a satisfação para ele, que pelo jeito é você. Mas você tem um braço, que você é transparente nisso. Quem é esse seu braço? É um parceiro, praticamente meu sócio. E aí, ao falar que é do Rio de Janeiro, inclusive, que é um grande centro, em vez de desmerecer, é fora do Mato Grosso, é porque a gente atende todo o Brasil. E Rio de Janeiro é um grande centro com muito mais acesso a todo o Brasil. Olha só. Mas sou eu que respondo pelo seu processo. Perfeito. Entendeu? Acho que é isso que ele quer sentir. Eu vou ficar jogado na mão de um outro que eu nem conheço? Não. Você está nas minhas mãos. Mas eu tenho um parceiro. Mas eu tenho uma equipe para te dar o melhor atendimento. Você percebeu? Perfeito. Sim. Eu acho que com isso você mostra, cria relação de confiança e mostra ainda mais a sua autoridade. Ter parceria não é denegrir, não. É porque você precisa ter braços para atuar em perfeito. todo o Brasil. Entendido. Tá certo. Mas espero que tenha te ajudado. Muito. Eu gostei muito da nossa conversa, Salomé. Muito mesmo. Olha só, hoje, inclusive, a conversa vai ser só com você. Né? Normalmente eu seleciono 2 pessoas para poder dar mais oportunidades, mas a outra pessoa acabamos não conseguindo fazer o contato, né? A equipe não conseguiu fazer o contato. Falei, não tem problema, vamos com o Salomé, que ele tem história para contar, produtivo. Pois é. Né? Se você até quiser tirar um print, porque eu sei que você gosta de fazer os posts, fique à vontade. Tá certo. E se você quiser dar um recado final para todo mundo que está aqui na nossa audiência, participando aqui, ou nos ouvindo, quer dar um recadinho para o pessoal, Salomé, dessa sua jornada, dessa sua história de vida? Sim, claro. Persistência, né? Não desistir. Problemas todos temos, uns maiores, outros menores, e nós temos que lidar com as situações que se apresentam, não durante o ano, né? Eu vejo ontem mesmo aquela notícia de que uma grande empresa fabricante de veículos vai fechar as portas aqui no Brasil. São 5.000 pessoas que provavelmente ficarão sem trabalho. A vida tem que seguir. Não adianta, eu até quero recomendar, eu não sou muito de assistir filmes, não assisto muita, não tenho paciência, na verdade. Filme bom para mim em cinema, eu já olho a quantidade de minutos. Se passar de 45 minutos, eu já perco a paciência. Os meus colegas na graduação, colegas de trabalho, outros tipos de pessoas, vamos para o cinema. Qual a duração do filme? 2 horas, para falar a verdade. Eu prefiro ler o livro. Filmes de longa duração, o Titanic, eu li o livro. Ben-Hur, que são 7 horas de filme, eu preferi ler o livro, mas não tenho essa... Mas eu assisti uma série que chama-se O Império Romano. Isso me fortaleceu muito, porque a história de Júlio César, ele ampliou muito o Império Romano, mesmo tendo... eles tiveram uma parceria entre Júlio César e mais 2... guerreiros que conviveram com ele, e eles fizeram tipo uma parceria, um contrato, na verdade, entre eles. E depois ele foi traído e mandaram ele para o norte da Itália, e mesmo assim ele conseguiu lutar e voltar para Roma como vencedor.
ainda que ele foi traído no final da vida dele, mas ele lutou com todas as forças, venceu guerras com um quarto de pessoas que, tipo assim, ele tinha 1 milhão de soldados, que o outro, que é o ex-parceiro dele, foi lutar com ele com 4 milhões de soldados, e ele venceu a guerra. É assim, a nossa luta, a nossa batalha é diária, não adianta a gente ajoelhar e ficar à beira do caminho lamentando a ferida, curá-la e avançar sempre, porque para quem está vivendo, o tempo passa, mas a vida não. E é isso, professora, eu sou muito agradecido por essa oportunidade que você me deu, para que a gente esteja aqui conversando, que eu transmita essa situação da minha vida, de uma família vencedora, e dos problemas que apresentam na vida, nos momentos que a gente pensa que vai estar fincando estacas, vem alguma coisa e arranca. Mas a gente tem que ir fincando mais estacas e indo. E eu lhe considero muito, porque antes de fazer o curso, de entrar no curso Você é Tributarista, eu já fiz outros cursos, mas nunca, confesso, não desmerecendo outros cursos que me ajudou muito, apesar de bastante teoria, mas assim, eu estou me sentindo muito bem à vontade nesse curso no Você é Tributarista, porque as respostas vêm imediatamente, a gente não fica 3, 4 dias, até semanas esperando resposta. E eu lhe considero uma sacerdotisa do direito, especialmente no direito tributário, e só gratidão. Muito lindo, Salomé, muito lindo mesmo. Eu fico muito feliz, é um exemplo, né, de vida. Não foi até alguns comentários, não foi uma live, foi uma verdadeira aula de vida, de perseverança, né? Na nossa vida a gente tem coisas que estão no nosso controle, que nós podemos controlar, depende de nós, e outras que não dependem. Se nós ficarmos focando naquelas que não dependem, que estão fora do nosso controle, nós simplesmente nos paralisamos e não vamos em frente. Temos que focar naquilo que pode estar sob o nosso controle, né? Sim. E em relação a elas, dar o nosso 100%, como você fez, como você vem fazendo aí com muita garra, e que eu tenho certeza que a cada dia vai crescer cada vez mais. Futuramente, tenho certeza, a gente vai fazer outra live com mais exemplos de evolução e de sucesso que são constantes a cada dia, né? Eu quero finalizar, professora Fabiana, com 2 versículos da Bíblia, que a Bíblia é o meu livro de conduta e fé, e tem no livro de Eclesiastes, que eu admiro muito, Salomão, ele certa vez foi pego de surpresa por 2 mães, cada um tinha um filho, e a história relata que elas dormiam juntas e uma mãe deitou sobre o filho e o filho morreu. E no dia seguinte, aquela que perdeu o filho, que deitou sobre o filho, tirou o filho vivo da outra e dizendo que era dela. E essa situação chegou diante do rei Salomão. E o rei Salomão, vendo-se em apuros, ele pegou a criança, mandou trazer a criança até ele, pegou a espada e disse, olha, para que não haja confusão entre as 2 mães, vamos dividir a criança em 2 partes, e metade para uma, metade para a outra. O que aconteceu? A mãe, que era a verdadeira mãe da criança, disse, não faça isso, entregue a criança para ela. Salomão disse, esta é a mãe verdadeira, pode devolver. E ele escreveu assim, tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha,
nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Lindo, lindo, lindo. Realmente, o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Né? E não é dos mais ligeiros e não é dos mais fortes. É aqueles que realmente paciência, né, professor? Enxergam esse tempo e essa oportunidade, tem paciência, tem perseverança nelas. Lindo, lindo para finalizar. Olha que live linda. Fechando com chave de ouro. Muito bom, Salomé. Obrigado, muito bom. professor. Foi um prazer ter você aqui. Prazer é meu, professor. Né? Eu que tenho muito a agradecer. Toda essa nossa audiência aqui maravilhosa, comentando, participando junto conosco. Né? E tenho desejo um excelente dia e muito sucesso para você, Salomé, cada vez mais. Para todos nós. Para todos nós. Obrigado, professor. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.